Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP de São Carlos. Essa é a nossa aula de número 14 do curso de Termodinâmica, o curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia. Nós vamos entrar hoje nas duas aulas finais do módulo sobre ciclos de potência e eu quero falar dos ciclos avançados. Essa é a primeira aula e eu quero mostrar, na verdade, esses ciclos avançados. É uma aula bem prática, principalmente com esse objetivo, né? Melhorar o aproveitamento de uma fonte de calor genérica para a recuperação do seu conteúdo exergético, ou seja, para produzir eletricidade, para produzir força propulsiva, qualquer tipo de energia organizada, a gente está denominando como exergia, conteúdo exergético de uma fonte de calor. Nós vimos em aulas passadas que mais de 90% de toda a energia do planeta, incluindo energia para o setor de transportes, passa por um ciclo térmico desse daqui, uma fonte de calor, produzindo calor, que é aproveitado por um ciclo, né? Esse ciclo, a característica é ter um fluido de trabalho que executa transformações termodinâmicas. Nesse processo, gera-se um excedente de exergia que é, por exemplo, exportado aqui para a rede, eletricidade. E, devido às restrições da segunda lei, é necessário rejeitar calor, uma certa quantia de calor. Isso aqui é a imposição da segunda lei. Essa estrutura a gente vê em várias usinas, como essas mostradas aqui, uma usina de carvão, tá? Ela pode alcançar eficiências aí de 30 a 45, dependendo um pouco do ciclo. Eu vou mostrar hoje para vocês ciclos supercríticos, né? Isso eu não havia mostrado ainda, mas eu vou mostrar, supercríticos e transcríticos, tá? Que está fazendo com que essas usinas de carvão mais modernas alcancem eficiências até bastante razoáveis. As usinas nucleares têm eficiências menores, porém elas são muito mais rentáveis, elas são mais caras e demoram mais para serem construídas, mas elas têm um custo operacional baixo, né? O custo do combustível é relativamente baixo e elas têm uma duração, uma durabilidade muito grande, tá? Também as termossolares, que têm eficiências menores. O grande problema de uma termosolar é justamente alcançar temperaturas altas. Aqui a gente vê uma usina de tipo torre solar, em que a gente tem esses espelhos todos aqui concentrando energia, né, num ponto ou numa região, né, é difícil manter o ponto focal, e com isso alcançar temperaturas muito altas, perto de 1000 graus, mas assim, numa região pequena, né, então tem uma densidade baixa no caso. Mas as temperaturas são altas e é possível então alcançar eficiências razoáveis. E, digamos, as melhores até hoje, né, as usinas a gás combinadas Brayton-Rankine. Uma usina a gás, pura e simplesmente, de ciclo Brayton simples, tem eficiência relativamente baixa. A característica que a gente viu nas aulas passadas é rejeitar uma grande quantidade de calor na forma de gases a alta temperatura. Esses gases podem ser aproveitados aqui num ciclo de Rankine, que toma, né, o calor residual do ciclo de Brayton como calor motriz, e aí sim você tem eficiências né, do ciclo combinado bastante altas. Nós vamos fazer uma análise bem aprofundada de um ciclo desse combinado hoje, vamos fazer inclusive planilhas, né, para fazer essa simulação toda. Tá? E eu quero realmente dar o foco nessas usinas aqui, eu considero a joia da coroa por enquanto. A característica fundamental, a gente reconhece, né, são essas caldeiras regenerativas aqui. Tá? A gente vê as torres de resfriamento, a conexão com a rede, as turbinas, aqui no caso a aspiração de ar para queima do gás, né, queima do combustível, mas essa é a característica fundamental. O Brasil tem dessas usinas, eu queria mostrar uma delas para vocês. Eu vou mudar lá para o Google Earth, que deve estar aberto aqui, e eu quero mostrar para vocês a usina Governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Duque de Caxias. Então, vou zoomar aqui na Ilha do Governador, onde tem o aeroporto do Galeão, e eu estou mostrando isso porque, para até alertar você, se um dia você for ao Rio e for pousar no Galeão, há uma grande chance do avião fazer a aproximação por essa rota aqui, né, passando sobre Duque de Caxias e pousando nessa pista aqui do aeroporto. E se você estiver sentado do lado esquerdo da aeronave, você vai poder olhar para a refinaria Duque de Caxias, que fica aqui. É uma cidade, né,
é muito grande, na foto de satélite aqui a gente talvez não tenha ideia, mas a usina que eu quero mostrar, que é a usina Governador Leonel Brizola, fica aqui, né? Essa é a usina de ciclo combinado, a gente vê exatamente aquela mesma estrutura, eu vou zoomar um pouco mais, as caldeiras regenerativas, aqui a entrada do gás, as turbinas, e essas tubulações aqui, inclusive, são para exportar, receber gás e exportar vapor, né? Ela exporta vapor, energia na forma de vapor para a refinaria, que fica a partir do lado de cá do riozinho, né? E exporta eletricidade também, é uma usina grande, 1 gigawatts, e é muito interessante, na verdade. Se tiver, inclusive, condição de visitar, acho que vale a pena. Então, eu quero dar um enfoque bastante grande a isso nessa aula de hoje, e é uma aula prática, eu quero fazer cálculos com vocês, por isso que eu coloquei como é uma aula semi-tutorial. Vamos voltar lá à minha apresentação no PowerPoint e vamos em frente, vamos entrar no detalhe do que é uma usina dessas de ciclo combinado. Vamos então tentar montar uma usina, entender como é que é a lógica desse sistema mais profundamente e chegarmos até a fazer cálculo. Vamos começar aqui, a gente tem uma caldeira, está queimando combustível, pode ser gás ou pode ser uma caldeira de oxicombustão, como eu estou mostrando aqui, não importa. Eu até coloquei esse exemplo da oxicombustão para mencionar que modernamente existem usinas de carvão, então o combustível que está entrando aqui é carvão, mas queimando com oxigênio puro e algum diluente aqui para controlar a temperatura, normalmente o próprio CO2. Então essas usinas a carvão de oxicombustão são extremamente eficientes e não emitem CO2, porque o CO2 é recuperado, né, e pode ser, por exemplo, armazenado no subsolo. Então é uma tecnologia moderna, bastante interessante. Tem pegada nula, é diferente de biomassa, que aí poderia ter pegada negativa, pegada de carbono, mas a gente não deve desprezar essa tecnologia. Bom, não importa, né, no nosso caso aqui a gente não está interessado nisso, o fato é que a gente vai queimar uma certa quantidade de combustível e obter uma temperatura de combustão. Então, está aqui os gases de combustão, se a gente não fizer nada, eles vão ser exaustados aqui para a atmosfera. Então, a temperatura ao longo da caldeira permanece constante, igual a essa temperatura de combustão. Se a gente inserir ali alguma coisa para drenar essa energia térmica, né, essa alta temperatura aqui, então, por exemplo, a gente pode colocar um ciclo de Brayton a gás. Eu tenho aqui saindo da torre, né, o gás frio, a baixa pressão, passa num compressor, o compressor comprime o gás entra na caldeira, troca calor com os gases de combustão, então sai aqui nesse ponto a alta pressão, a alta temperatura. Lembra, a pressão foi dada pelo compressor aqui e a temperatura máxima ali foi alcançada trocando calor com os gases de combustão. Então aqui eu tenho máxima pressão, máxima temperatura, expande numa turbina a gás no caso, né? E expande, gera energia e esses gases aqui depois vão ser resfriados, vão terminar o resfriamento, por exemplo, numa torre. Tá? Aqui eu quero explicar esses dois barramentos aqui à esquerda, que é uma espécie de colunas de inventário, né? Mas fisicamente eles existem mesmo na instalação. Então, por exemplo, esse vermelho aqui seria o meu barramento de eletricidade, exergia, aí qualquer um que precise de energia de acionamento, por exemplo, na forma de eletricidade, vai drenar a energia desse barramento, é o caso do compressor, e qualquer elemento aqui do sistema que gere exergia, gere eletricidade, tá? Coloca, né, acredita ali no meu barramento. Aqui eu faço um saque e aqui eu faço um crédito no barramento. Então aqui eu consigo fazer todo o inventário e, obviamente, o excedente pode ser exportado. Mesma coisa para o calor residual. Seria esse barramento verde aqui, eu posso exportar o calor residual, como eu mostrei ali no caso da usina Governador Leonel Brizola, ou eu posso usar nas aplicações, eventualmente, do meu processo, como eu mostrei em aulas passadas, no caso de uma usina de cana. Então aqui a torre está rejeitando o calor residual para esse barramento que pode ou não ser aproveitado. A temperatura ali dos meus gases de combustão abaixo até um certo ponto, né? E, digamos, se eu não fizer nada aqui em cima, essa temperatura permanece, ela não é tão alta quanto no início, mas ela permanece relativamente alta. O que a gente pode fazer agora são duas coisas. Aproveitar tanto esse calor residual aqui, quanto essa energia, né, rejeitada pelo ciclo de Brayton.
Então a ideia é colocar uma caldeira regenerativa, como aquela que eu mostrei no satélite, e eu já vou mostrar, inclusive, um esquema interno daquelas caldeiras para vocês. Então essa energia aqui é acionar um outro ciclo, vai ser um de Rankine, e também esse residual térmico aqui também. Ou seja, eu vou fazer um Rankine com reaquecimento, a gente viu isso em aulas passadas, para aproveitar esses dois resíduos energéticos. Tá? Então, vamos ver aqui como é que funcionaria esse ciclo. Né? Aqui está, então, o ciclo de Rankine em azul. Vamos começar sempre da torre. Né? Então, aqui eu tenho vapor d'água, ou água, né? Água líquida aqui, baixa pressão, baixa temperatura, passa na bomba, a bomba aumenta a pressão. Muito pouco a temperatura, nos cálculos que a gente vai fazer hoje, alguma coisa como 1/10 de grau. Né? Então aumenta um pouco a temperatura, mas alcançou a pressão de trabalho. Essa água comprimida, líquido comprimida, troca calor com o ciclo de Bright na caldeira regenerativa, e aqui você tem então vapor, né, superaquecido, alta pressão, alta temperatura. A pressão foi dada pela bomba, que é a pressão máxima, e a temperatura foi dada pela troca com o ciclo de Rankine. Então eu tenho vapor superaquecido, passo na primeira turbina, ou no primeiro estágio da turbina, expande, eu já produzo o trabalho que eu já estou acreditando lá no barramento. Né? Aí eu tenho aqui vapor a baixa pressão e, consequentemente, baixa temperatura, que eu posso reaquecer aqui, aproveitando o calor residual dos gases de combustão. Então, de novo, eu tenho pressão não tão alta, né? Eu já expandi um pouco nessa primeira turbina, ou no primeiro estágio, mas eu tenho a temperatura alta novamente, tá? Porque eu troquei calor com os gases, aí eu posso expandir num segundo estágio, acreditar a energia no barramento, tá? E aí terminar o resfriamento aqui na torre, e aí sim colocar lá no barramento de calor. Tá? Do lado dos gases de combustão, a gente então tem o primeiro decaimento aqui do ciclo de Brayton, e o segundo decaimento do ciclo de Rankine, a parte reaquecimento do ciclo de Rankine. Tá? Algumas observações, eu já falei para vocês que não se tem interesse em esfriar muito os gases aqui, porque você pode ter, por exemplo, problemas técnicos, práticos, né? Por exemplo, fusão de cinzas. Você resfria muito, as cinzas que estão gaseificadas, carbono, né? Carbono livre, começa a se condensar sobre as superfícies, principalmente aqui na parte fria, dos gases frios, né? E essa condensação acaba incrustando e tirando a eficiência dos trocadores de calor. Uma outra observação que eu quero fazer, e vai aparecer ao longo da aula, é que, obviamente, os gases de combustão, se eles cedem calor, eles diminuem a sua temperatura. Tá? Nós vamos levar isso em conta, não nessa aula, mas na aula que vem. Tá? Na aula que vem a gente vai incluir a parte dos gases aqui para considerar essa variação. Tá? Isso é importante. Por enquanto, a gente vai simplesmente considerar que é uma fonte de calor, tá? Portanto, a sua temperatura permanece constante. Essa, inclusive, é a definição de fonte de calor. Ok? Então, vamos ver como seria, do ponto de vista termodinâmico, do acionamento do ciclo. Né? A gente tem aqui em marrom o ciclo de Brayton, em azul o ciclo de Rankine com aquecimento, com reaquecimento. Então está aqui o ciclo de Brayton, com pressão, aqui ele recebe calor, né, dos gases, né, que seria aqui nesses trocadores, expande no primeiro estágio e aí caldeira regenerativa. Os gases do ciclo de Brayton são resfriados na caldeira regenerativa aqui. Tá? Esse calor é o calor motor para o ciclo de Rankine. Né? Então todo esse calor acaba fluindo ali para o ciclo de Rankine. Por quê? Porque a gente projetou de tal forma que a gente tem um ΔT positivo. Né? Então, essa temperatura aqui é maior do que essa, certo? Então, a gente tem... e a mesma coisa para as temperaturas baixas lá. Né? Essa temperatura também maior do que essa. Então, a gente tem condição do calor fluir do ciclo de Brayton para o ciclo de Rankine. Aí, ou seja, a gente escolheu pressões, né, e temperaturas de tal forma que isso ocorresse dessa forma como eu desenhei aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai calcular hoje. Né? E, particularmente, eu quero entrar bastante profundamente na análise aqui da caldeira regenerativa. A gente vai, inclusive, fazer uma análise entrópica. Tá? Eu estou, de vez em quando, inserindo esses aspectos, né, análise entrópica, porque depois, mais à frente, a gente vai ver a análise exegética,
E a base da análise exegética são as análises entrópicas. Tá? Então, do ponto de vista termodinâmico, seria esse, né? E a ideia é entender como é que funciona aqui isso como um trocador de calor. Isso é um trocador de calor comum, né? Com uma temperatura de entrada do fluido quente, temperatura de saída do fluido quente, entrada do fluido frio, saída do fluido frio. Essa aqui é a nomenclatura que a gente vai usar no cálculo e na simulação do trocador de calor, como está mostrado aqui. Então, antes de entrar nos cálculos, entrando no detalhe da caldeira, como é que ela é construída, isso aqui é um zoom naquela caldeira que eu mostrei para vocês, tá? Então, como eu disse para vocês, aqui dá para ver nitidamente a aspiração de ar para queima com gás, tá? Esse ar queima, gera gases de combustão que acionam o ciclo de Brayton, e mais ou menos nessa posição aqui na foto, você tem os gases de combustão do ciclo de Brayton. Eu vou voltar um slide. Seria esse ponto aqui, logo depois da expansão na turbina, nessa turbina aqui do primeiro estágio, tá? Você tem gases tipicamente a alta temperatura. Tá? Esses gases, né, na foto estão aqui e no diagrama estão nessa posição. Tá? Gás de combustão, alta temperatura. A caldeira tem essa característica, né? Ela tem que ter volume, porque ali você tem o escoamento de gás a baixa pressão, portanto, grandes volumes, grandes vazões volumétricas, né? Vamos seguir aqui, paralelamente, o que seria as temperaturas dos gases. Eu representei em cores aqui, do amarelo mais quente até o roxo mais frio. E a gente tem também o circuito de água, né, do ciclo de Rankine. Vou voltar um slide, seria a água entrando aqui no circuito de Rankine, né, na caldeira regenerativa. Então a gente tem o circuito de água e digamos que a gente faça aqui o acompanhamento, né, das temperaturas ao longo aí dos dois circuitos. Então a gente tem os gases entrando aqui. Um detalhe interessante, pode ou não ter pós-combustão. Lembra que eu mostrei para vocês o exemplo dos motores de avião a jato com pós-combustores, né? Então é a mesma situação, é interessante fazer isso. Eu não vou modelar isso na aula de hoje, mas é interessante, tá? Então, voltando ali no slide, é como se eu tivesse esse ponto aqui, eu adiciono um pouco de energia térmica ali no pós-combustor, ele pula mais ou menos aqui a pressão constante, né? Ele aumenta a temperatura. Tá? Então, eu forneço calor, aumento a entropia, aumento a temperatura, tá? Sem alterar a pressão no caso aqui. Então, olhando ali a temperatura, a gente tem a temperatura de saída dos gases de combustão. Se tiver pós-combustor, aumenta um pouco a temperatura. Tá? E aí, conforme ele vai trocando calor com a água, né, com o vapor, água depois na forma de vapor, ele vem diminuindo a sua temperatura até a temperatura de escape final ali. Tá? A água, né, ela vem da bomba, esse ponto aqui, vou voltar no slide anterior, seria esse ponto aqui na saída da bomba, tá? Então esse ponto aqui é esse ponto aqui, a água é injetada, né? Ela é líquida comprimida, então ela passa no que a gente chama de economizadores. Na verdade, seria o pré-aquecimento da água líquida até a fase de líquido saturado. É quando ela começa, está na iminência de entrar em ebulição. É que a forma do trocador de calor é diferente, né? Então, quando ela entra em ebulição, são os evaporadores que têm uma forma diferente, né, do tipo tambor. Então, qualquer borbulhamento, né, a bolha vem e se acumula aqui. Tá? A gente pode ter, depois dos evaporadores, né, esse ponto que eu estou mostrando aqui, no ciclo de Rankine, vou voltar, estaria nesse ponto aqui, a iminência da ebulição. Né? Toda essa parte aqui de aquecimento, perdão, daqui até aqui seria no economizador, tá? Ou pré-aquecedor. A entrada ali nos evaporadores é justamente nesse ponto, a saída é nesse ponto, né? Vapor saturado. Então, esse ponto aqui, lá no meu diagrama, está nesse ponto aqui. Tá? E aqui, justamente, se eu precisar de vapor para processo, eu posso sangrar um pouquinho desse vapor e mandar lá para a usina, por exemplo, para fazer algum aquecimento. Tá? Em seguida, eu tenho os superaquecedores, né? Aqui então são trocadores do mesmo tipo desse daqui, só que são mais volumosos, porque agora a gente tem vapor. Tá? Então, o vapor, e aqui vapor superaquecido. Esse ponto aqui, o vapor superaquecido, alta pressão, porque a bomba deu pressão, e alta temperatura, porque recuperou todo o calor aqui dos gases de combustão. Tá? Lá no slide anterior, esse ponto que eu estou mostrando aqui está
exatamente nesse ponto aqui, o vapor superaquecido, a alta pressão, a alta temperatura, ok? Então, é o que acontece aqui no diagrama, né? A temperatura vem do líquido comprimido, vem aumentando e alcança ali a temperatura máxima de vapor superaquecido. Manutenção da voz. Então, vamos lá. Na sequência, né, vamos então entrar um pouco nos cálculos. Eu quero criar uma situação fictícia para vocês, representativa, né, muito próxima da realidade, na verdade, e fazer um ciclo comparativo. Tá? Um Rankine simples, um Brayton simples e um Brayton Rankine, todos os três aproveitando, né, tentando gerar exergia a partir desse diferencial de temperatura, uma temperatura máxima de 750 e uma mínima de 25. Tá? Lembrando que nesse patamar, né, nesse ΔT, a eficiência de um ciclo reversível máxima que a gente poderia ter, Carnot, por exemplo, seria de 70,9%. Então a ideia é tentar engenheirar ciclos aqui, né, Brayton mais Rankine e Rankine simples, e comparar as eficiências que a gente obtém com essa eficiência máxima para ver se a gente está longe ou próximo. Né? Então vamos começar aqui com o ciclo de Rankine. O ciclo de Rankine normalmente usa água. E no caso aqui desses cálculos, os números aqui, os valores numéricos, eles são importantes, tudo bem que a gente vai comparar, mas é muito importante olhar um pouquinho os diagramas na escala real deles, tá? Porque muito da explicação do que eu vou dar tem a ver com a real topologia das curvas aqui isobáricas, né? Real topologia das equações de estado da substância de trabalho, que nesse caso é água. Então eu estou agora usando, em vez de fazer, vou até voltar, me permitam, né? Representações bem esquemáticas, assim, que são didáticas. Agora eu estou preocupado em usar a real escala dessas transformações todas aqui, porque coisas interessantes vão aparecer. Então esse daqui é o diagrama temperatura-entropia da água, tá? Gerado lá no RefProp no caso, mas existem vários softwares que podem fazer isso, inclusive softwares abertos. E repara, né? Uma coisa que já apareceu, que eu costumo dizer, é justamente aqui, né? As linhas de pressão constante, as isobáricas, do lado aqui do líquido comprimido, elas se colapsam todas. A gente precisaria zoomar bastante aqui para ver, né, o estado 1 e o estado 2. 1 seria na aspiração da bomba, 2 na saída da bomba. Para a gente poder ver esse ΔT, teria que zoomar bastante. Né? Isso aqui, a gente vai ver os dados aqui, mas vocês vão ver que o ΔT é muito pequeno. Então, o estado 2, né, que é a compressão isentrópica a partir de 1, ele aparece colapsado aqui. Outra coisa importante no ciclo de Rankine, que vocês entenderam, né? Pegar um ciclo de Rankine entre 25 graus e 750, tá? Então eu tenho todos os pontos muito facilmente detectáveis aqui, a gente já fez isso várias vezes, né? Até coloquei aqui embaixo, não vou gastar muito tempo com isso. Então aqui a gente tem os 4 estados aqui do Rankine simples, o mínimo de energia, que é o 1, o máximo, que é o 3, que é o 750 graus, a pressão correspondente, né? Essa pressão aqui corresponde à entropia do ponto 4, que está sobre a linha de vapor saturado. Tá? Então, como eu disse, eu já fiz essa montagem várias vezes, vou supor, né, que isso está ok para vocês. Então aqui, em vermelho, eu coloquei o que seria o ciclo de Carnot. Tá? E aqui já começa a aparecer alguma coisa que tem a ver com a escala, né? Por isso essa é a minha preocupação de fazer com a escala. Toda essa região que eu estou achurando aqui de amarelo, na verdade, é trabalho perdido, né? Porque, lembra, a área do gráfico na representação TS, temperatura e entropia, ela representa também o trabalho líquido que pode ser obtido do ciclo. Então, toda essa região que eu achurei de amarelo, ela poderia estar sendo utilizada para geração de trabalho, toda essa região aqui poderia estar sendo usada para geração de trabalho e não está. Por que é assim? Tá? Porque o ciclo de Rankine, ele tem uma característica, o ciclo de Rankine com água, ele tem uma característica que é justamente, chegou aqui nas linhas de vapor saturado, tá? A pressão sobe, né, rapidamente, como você vê aqui as curvas, né, isobáricas, elas vão se aproximando. Em outras palavras, e falando assim num português
mais coloquial, digamos, né, a gente tem a tendência de formar esse bico aqui, empurrando, né, justamente se distanciando o ponto de máxima de energia para esse patamar de troca de calor com temperatura constante, que era tudo que a gente queria, na verdade, né, para se aproximar do ciclo de Carnot ideal. Tá? Então, essa tendência a formar esse bico aqui é ruim do ponto de vista de Rankine, mostrando que isso vai ficar até mais claro nos cálculos, né, ele realmente não é adequado para altas temperaturas, tá? Certo? Por isso que tem uma limitação ali, né, porque eu falei das usinas termossolares e mesmo carvão. Né? Então, assim, quando a gente vai usar Rankine, é bom ele não elevar tanto a temperatura, não passando aqui da temperatura do ponto crítico, por exemplo, né, de forma que esse bico não é tão pronunciado. Tá? Então, essa é uma característica importante do ciclo de Rankine. E ali, né, entre o 750 e o 25, aqui estão todos os estados termodinâmicos determinados, colocando ali 25 graus numa tabela de saturação, eu já tenho o ponto 1 e o ponto 4, né, o ponto 4 é o vapor saturado aqui, tá, e o ponto 1 é o líquido saturado. O 2 eu falei que eu não ia explicar, né, mas estou explicando, mas tudo bem. Mas vamos lá, o ponto 2, como é que eu calculo o ponto 2? Então eu tenho, ele é a entropia do ponto 1, a entropia do ponto 1 é o líquido saturado, 0,36, então eu coloco o 0,36 aqui e a pressão que eu tive do ponto 3. Né? Então vou explicar como é que é o ponto 3. Já que eu entrei na explicação, vamos explicar, né? Como é que eu calculo o ponto 3, que seria esse ponto aqui. Então o que eu tenho do ponto 3? Eu tenho a temperatura, 750, tá? E tenho a entropia, tá? Que a entropia do ponto 3 é igual à entropia do ponto 4. A entropia do ponto 4 seria a entropia do líquido aqui, o 0,36. Né? Então eu pego esse 0,36 do líquido, não, perdão, é o 85566, né? Que é a entropia do vapor. O 4 é o vapor saturado. Então eu coloco aqui na tabela 85566, o 750, e aí eu tenho todas as outras propriedades. Fazendo os cálculos aqui, os trabalhos, então o trabalho de compressão seria eu costumo escrever assim, depende um pouco, né, de como eu estou enfatizando as coisas. Então eu posso escrever como sendo menos o ΔH, que seria o H final menos o inicial, ou já tirando o menos da frente, né, então no caso do trabalho, o H inicial menos o final. Ok? Só para explicar a forma como eu usei aqui. Seja como for, eu tenho um trabalho negativo, porque a bomba realmente absorve trabalho, mas pequeno. Por quê? Porque a compressibilidade é pequena. A força é grande, mas a compressibilidade é pequena. Tá? Então, o trabalho acaba sendo pequeno. O calor, então, é mais ΔH, mais H final menos H inicial, e aqui tudo bem, né? Então, o 3 é o H final e o 2 é o H inicial. Então eu tenho aqui um calor absorvido no aquecimento 2, 3, o trabalho produzido na turbina, tá? Esse valor aqui, 1494, e o calor rejeitado na torre. Tá? Então, mais ΔH dá um trabalho negativo, mostrando que realmente é rejeitado. Quando eu uso aqui essa convenção, eu posso simplesmente somar os trabalhos e ele já considera o sinal negativo ali do trabalho consumido na bomba. Né? Então, fazendo os cálculos, 37,95%, é uma eficiência, digamos que, um pouco mais que 50% da eficiência de Carnot, que era 70,9% a gente calculou. Ok? Vamos ver o ciclo de Brayton, porque a ideia é combinar, né, fazer só o Rankine, só o Brayton, e depois combinar os dois. Então, vamos ver o ciclo de Brayton. O ciclo de Brayton, nas mesmas temperaturas, está marcado aqui, e eu ainda vou fazer um negócio. Eu vou considerar regeneração de calor no ciclo de Brayton. Tá? Então, eu vou pegar calor dos gases aqui e usar, né, nessa fase da transformação aqui de 5 para 6, tá? Eu vou usar esse calor para pré-aquecer os gases aqui antes de entrar na caldeira, de 2 para 3. Tá? Nós vimos na aula sobre ciclos de gás que esse cálculo, ele, nos livros, a maioria dos livros que eu vejo fazem a hipótese de que essa temperatura 3 é igual à temperatura em 5 e a temperatura em 2 é igual à temperatura em 6. Isso poderia ser verdade
se duas coisas acontecessem, né? A área de troca de calor fosse infinita, tá? Ou a eficiência de troca de calor, né? Os coeficientes, melhor dizendo, fossem infinitos. E tem uma segunda hipótese que é importante, que é o calor específico, a capacidade térmica aqui do fluido quente, que está cedendo o calor, é igual à capacidade térmica do fluido frio, que está recebendo o calor. Nós vimos que isso não é verdade, tá? Mas também que, principalmente quando a área tende ao infinito, a diferença é pequena. Tá? Então eu vou fazer os cálculos agora com essa hipótese. Aí eu tinha mencionado, inclusive, que a maioria dos livros nessa área fazem essa hipótese, tá? E nessa aula de hoje eu vou considerar, primeiramente, essa hipótese, só para simplificar os cálculos. Depois, mais à frente, a gente vai voltar a usar aquela nossa planilha do ciclo de gás, que realmente considera a variação do CP aqui, né? Então, considerando essa hipótese não verdadeira, ok? Então, só por simplicidade, né, fazendo essas hipóteses, eu consigo determinar facilmente todos os estados. Por quê? Porque o 1, o 2, o 4 e o 5 são triviais, né, porque eu tenho tudo deles, quase que diretamente. Apenas eu preciso calcular o estado 3. Do estado 3 eu conheço o quê? A pressão, que é a pressão máxima, e a temperatura, que será igual, por essa hipótese aqui, igual à temperatura do 5. Então, duas coordenadas, pressão, temperatura, determina o estado 3, mesma situação em 6 aqui. Tá? Conheço a pressão, que é o patamar mínimo de pressão, e a temperatura será, por hipótese, igual ao 2. Tá? Então, estão aqui todos os estados determinados para vocês dentro dessa hipótese. Agora, vamos aos cálculos, que vai aparecer um negócio interessante. Mesma coisa aqui, trabalho consumido no compressor, calor consumido aqui na caldeira, na verdade na caldeira regenerativa. Repara que isso aqui eu não estou interessado por enquanto, né? Então o calor na transformação 3-4, o trabalho produzido na turbina, depois o calor rejeitado na transformação final, que é essa parte aqui, 6-1. Esse daqui é que vai acionar o ciclo de Rankine no ciclo combinado, né? Então, fazendo as contas aqui da eficiência, a gente já tem uma eficiência muito boa, tá, de 55%, basicamente, mas porque nós fizemos essa regeneração. Lembra que se eu não fizer essa regeneração, essa eficiência é menor ainda que a do ciclo de Rankine simples que a gente acabou de analisar. Agora, um detalhe importante, tá? Os calores trocados ali nessa regeneração interna aqui. Aqui eu estou trabalhando com dois regeneradores, né? O regenerador que vai ser do Brayton para o Rankine, e aqui é um regenerador interno do ciclo de Brayton. Tá? Vamos ver o calor cedido, né, pelo gás aqui na transformação 5-6. Está calculado aqui, 5-6, 6-1. Aqui eu acho que isso. Aqui tem um errinho, pessoal, de digitação. Aqui eu simplesmente copiei isso daqui, né? Esqueci de trocar. Então aqui vamos corrigir em tempo real. Isso aqui não é o 6-1, tá? Isso aqui é o 5-6. Vamos lá, 5-6, tá? Portanto, isso daqui é o H6, né? Menos o H5, tá? Fazendo as contas, então isso daqui dá menos 210 kJ por quilogramas. E aí, fazendo a mesma coisa ali para o 2-3, o aquecimento, eu tenho mais 215. Então, esse calor, primeiro, ele deveria ser igual, né, porque o que um cede é o que o outro recebeu, tá, deveria ser igual. E outra coisa, que se a gente fizer a aplicação da primeira lei no ciclo como um todo, ou seja, somar todos os calores, o que é externo, né? Então, somar, vamos até marcar aqui, ó, somar o calor recebido da caldeira, tá? Rejeitado, no caso, para o ciclo de Rankine ou para o ambiente, né? Se esse aqui é um ciclo de Brayton isolado, e o trabalho líquido, que é esse mais esse, né? Então, se eu fizer essa conta aqui, somar os calores e subtrair os trabalhos, tá? Isso aqui não dá zero, deveria dar zero por causa da primeira lei. Não está dando zero porque, na verdade, o que está errado aqui é essa hipótese justamente. Então, o problema de trabalhar com essa hipótese, ela facilita esses valores aqui, esses valores todos aqui que a gente obteve, eles são muito próximos da realidade. Vocês vão ver, né? A diferença aqui vai acabar sendo pequena quando a gente calcular sem essa hipótese. Porém,
eu não posso fazer análises entrópicas. Esses valores de entropia aqui estão muito errados, na verdade. Não individualmente, mas o conjunto, e principalmente quando a gente for chegar no termo de geração de entropia do ciclo, isso daqui vai dar muito errado. Tá? Então esse é um problema. Eu até coloquei o Wolverine aqui, tá? Porque mais à frente eu vou voltar a me referir a esse resultado, e quando vocês forem estudar, vocês têm condição de voltar ao vídeo, né, e identificar rapidamente onde é que está o Wolverine, e a gente vai ver essa situação aqui novamente, usando aquela nossa planilha do ciclo de gás, né, porque a gente também fez um ciclo com regeneração e sem considerar essa hipótese aqui. Eu não vou montar a planilha hoje, eu só vou usar a planilha para fazer inclusive alguns cálculos adicionais. Vamos em frente aqui, porque a próxima etapa seria combinar o Brighton com o Rankine. Tá? Então eu tenho, como eu estava dizendo para vocês, né, o ciclo de Brighton aqui e o ciclo de Rankine aqui embaixo. Aqui eu voltei a usar o meu diagrama não em escala, né, porque outras coisas também são importantes para eu demonstrar aqui com vocês. Então eu tenho, o que eu tenho aqui na verdade? Né? Eu tenho essa situação, né, o ciclo de Brighton montado aqui, aquela primeira regeneração, eu vou destacar aqui, eu demorei para identificar, né, mas está aqui o primeiro regenerador, tá, pintando de amarelo, e o segundo regenerador, que é essa parte final do ciclo de Brighton, alimentando o ciclo de Rankine. Tá? Então aqui tem coisas interessantes a serem apontadas. Primeiro, está tudo entre 750 e 25, tá? É a forma como eu montei. Poderia ser diferente, a gente podia não ter deixado esse ponto 1 descer tanto, né? Mas são possibilidades que a gente tem que investigar no projeto. Tá? Mas ambos estão instalados entre o mínimo e o máximo. O Brighton sim funcionando entre o mínimo e o máximo, por quê? Porque ele até tinha dado vou voltar, né, um slide, ele tinha dado aqui uma eficiência bastante razoável aqui, entre 25 e 75. Tá? Então vou deixar ele como era e usar o calor final dele inteiramente para acionar aqui o ciclo de Rankine. Ou seja, o ciclo de Brighton, que vai funcionar com gás, né, está funcionando com gás pressurizado, tá? Ele não troca calor com o ambiente, ele só recebe calor ali da caldeira, mas ele não rejeita calor para o ambiente, ou ele o faz através do ciclo de Rankine. Né? Então, o fluxo energético, agora eu vou pedir para vocês se concentrarem nas setas, né, e não nos detalhes aqui das temperaturas e dos números. O fluxo energético é o seguinte, o calor está vindo aqui do combustível, alimentando, acionando o ciclo de Brighton. Tá? Na primeira expansão a gente tem produção de trabalho. Aqui, então, a gente tem uma primeira troca, mas é uma troca interna, né, para o pré-aquecimento do gás, e aí a rejeição final de calor do ciclo de Brighton aciona o ciclo de Rankine. Aí no ciclo de Rankine é a mesma coisa, né? Eu tenho produção de vapor a alta pressão, alta temperatura, produção de trabalho líquido e aí a rejeição final do calor. Então eu vou voltar na foto ali do que a gente tem esse ciclo combinado, só para falar uma coisa para vocês, a foto está aqui, né? A gente vê nessa foto as torres de resfriamento, então essas torres de resfriamento não estão resfriando o gás. Quer dizer, se essa foto fosse realmente aquela estrutura que eu montei, mas é só para usar a foto para explicar o que eu estou montando. Então essas torres de resfriamento não estão rejeitando calor do ciclo de gás, mas sim do ciclo de Rankine aqui embaixo. Estão rejeitando calor para o ambiente. Correto? Então, vamos lá, vamos às contas todas, porque aqui a gente tem o ciclo de Brighton, ele fica exatamente como era antigamente, né? Antigamente que eu digo há 2 slides atrás, né? Apenas o ciclo de Rankine eu tenho que adaptar. Nessa configuração é interessante, porque como eu mantive o ciclo de Brighton, o ciclo de Rankine vai ter que abaixar a cabeça, digamos, para poder se encaixar nesse patamar de temperaturas aqui. Isso é interessante porque lembra que a gente falou que o ciclo de Rankine ele não gosta de temperaturas muito altas porque forma aquele bico, né? Até alcançar os 750. Isso é bom, tá? Vamos ver o que a gente ganha com isso, né? Vamos ver se isso é bom ou ruim, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar o teto aqui até onde o ciclo de Rankine tem que abaixar a cabeça. Então, olhando ali, né,
essa temperatura de saída do 6 está na tabela que está no slide anterior, né? Seria esse ponto 6 aqui, a temperatura do ponto 6, 201,39 aqui, né? Então, a temperatura do ponto 9 aqui é 201, e o ciclo de Rankine vai se estabelecer da mesma maneira, né? A parte baixa é igualzinho, 25 graus, então o 7 e o 0, aqui só um detalhe, né? Eu troquei um pouco a numeração para não confundir, tá? Então eu renumerei o ciclo de Rankine porque ele é modificado, ele teve que abaixar a cabeça para se encaixar embaixo do ciclo de Brayton aqui. Mas os pontos são os mesmos, né? Líquido saturado, depois vapor saturado, né? E aqui então eu tenho vapor superaquecido, mas a entropia do vapor saturado ali em 0, tá? E a essa temperatura. Lembra que no exemplo anterior a gente usou a pressão, né? Então agora eu vou usar essa temperatura que é a temperatura do ponto 6, tá? E a mesma coisa aqui, então eu determino a pressão, nesse caso, né? E aí, com a pressão mais a entropia do ponto 7, eu determino o ponto 8. Então com isso eu faço todos os cálculos, os valores exatos estão aqui nessa tabela, essa tabela aqui se refere ao ciclo de Brayton, eu vou até zoomar para vocês verem, né? E eventualmente dá até para parar o vídeo para poder ler os valores, tá vendo? Então é água, water, a tabela de saturação eu costumo pôr sempre em cima, e a tabela de pontos não saturados, né, de valores específicos, eu ponho embaixo aqui. Então os valores ali do ciclo de Rankine, né, estão nessa tabela, ok? Então com esses valores eu posso fazer cálculos aqui, né? Primeiro o cálculo do rendimento só do ciclo de Rankine, 12,07, eu tenho o rendimento do ciclo anterior, o ciclo anterior era 35 e alguma coisa, vamos voltar no slide do ciclo de 37,95. Então, de fato, eu dei uma piorada no ciclo de Rankine, porque ele precisou se adaptar aqui, tá? Poderia ter até melhorado, mas no caso não melhorou, né? Piorou, na verdade, o seu rendimento individual, porém vamos olhar o rendimento do ciclo combinado. Tá? O rendimento do ciclo combinado, essas equações estão aqui para a gente poder calcular esse rendimento. Então, antes de chegar, vocês já estão vendo aqui a expressão do rendimento, mas antes de chegar eu preciso, digamos, casar os dois ciclos, né? Eu preciso impor que realmente esse calor cedido aqui é igual a esse calor absorvido no ciclo de Rankine, tá? Ou seja, eu preciso ajustar as vazões mássicas dos dois ciclos para isso acontecer. Tem duas hipóteses aqui que estão embutidas nessas contas, tá? Uma delas é semelhante a essa hipótese, ou seja, que essa temperatura 6 é igual à temperatura 9 e que essa temperatura 1 é igual à temperatura 7,8. Já vou explicar esse 7,8, tá? Então, essa é uma hipótese semelhante a essa, né? A gente sabe que só seria verdade se os calores específicos fossem iguais, tá? Isso, né, é uma questão que a gente vai entrar nesse detalhe na segunda aula de ciclos avançados, na verdade, tá? A outra hipótese, a história do 7,8, é o seguinte, não sei se dá para vocês perceberem aqui, a variação de temperatura, né? Tá vendo aqui? O ponto 8 está aqui embaixo, eu vou zoomar ali na tabela, né? Eu vou zoomar aqui na tabela, esse aqui seria o ponto 1, 25 graus, né? Saturação, e o ponto 8, 1 não, o 7, né? Estou com a numeração default minha, né? Então o ponto, agora me perdi, né? 7, 8, isso, 7, o 8 é esse aqui, 25 graus, perdão, cadê a entropia? Vamos lá, vamos fazer direitinho. Então a entropia desse ponto aqui, a entropia do líquido, né? Está marcada aqui 0,36, tá? Então é esse 0,36 e aquela pressão de 0,21 bar, que é a pressão do ponto 9, tá? Repara que a temperatura deu 25 de novo, tá? Na verdade deu 25 só porque eu coloquei três casas decimais. Ela dá uma diferença de menos de 1 milésimo de grau, na verdade, né? Porque, na verdade, o delta P aqui está muito pequeno, né? Até vale a pena destacar esse fato. Do jeito que o ciclo de Rankine precisou abaixar a cabeça para entrar embaixo do ciclo de Brayton, ele acabou funcionando com pressões muito baixas. Tá? Isso aqui é muito ruim para a eficiência também, porque eu vou ter densidades baixas, tem uma série de consequências assim, escondidas, né? Mas a questão é que a temperatura então acaba variando muito pouco ali no estado 7, 8, então eu estou realmente colapsando o 7 com o 8 para efeito de cálculo energético aqui, ok?
Mas então, como é que eu faço esse balanceamento, esse casamento dos dois ciclos, né? Se eu fizer um volume de controle nessa superfície aqui, né? Então, só na caldeira regenerativa, eu tenho essa equação. Tá? O calor que um cede é igual ao calor que o outro, o calor que o outro absorve. Tá? Então, equacionando ali em função dos ΔH, eu tenho MB seria a vazão do ciclo de Brayton, MR é a vazão do ciclo de Rankine, e aí eu consigo gerar o fator ali, né, o alfa, que é a relação entre as vazões. No caso, 14,81, e isso está assim justamente por causa dessa pressão muito baixa aqui. Tá? Mas então, calculando agora a expressão do rendimento, né, a soma dos trabalhos produzidos aqui no 4.5, que seria a turbina, tá? A turbina do Brayton, mais o trabalho, né, que vai entrar com sinal negativo consumido no compressor, depois a parte do Rankine. Esse aqui é o trabalho líquido produzido no ciclo de Brayton e o trabalho líquido produzido no ciclo de Rankine. Tá? Tudo dividido pelo calor da fonte externa, que no fundo é o calor da caldeira ali. Tá? E aqui o alfa, né, porque eu dividi tudo pela vazão do ciclo de Rankine. Bom, fazendo as contas, a gente tem um rendimento bom de 60,58%. Tá, por cento. Lembra, Carnot seria o máximo possível, é 70,9%. E conseguimos um delta aqui de 5,58. Tá? Um delta em relação ao ciclo de Brayton simples, né? O ciclo de Brayton com regeneração, que já dava um bom rendimento. Eu diria o seguinte, tá? Aí depende um pouco da escala do projeto. Né? É um ganho pequeno de rendimento para uma usina inteira, né? Todo um equipamento de geração de energia que você tem que comprar. Tá? Bomba nem é tão caro, mas principalmente as turbinas a vapor. Tá? E como as densidades são baixas aqui, essas turbinas vão ser grandes, né? Vão volumosas, na verdade. Então, talvez o CAPEX, né, o custo de capital aqui desse circuito, não compense esse ganho. Né? Isso compensaria mesmo se esse negócio tiver uma escala gigantesca. Né? Então, mesmo 1% de ganho, no tempo, acaba representando uma variação muito grande em termos de receita, por exemplo, entrando para o lado técnico-econômico. Ok? Bom, vamos em frente aqui. Vamos olhar o que está acontecendo um pouco que gerou esses problemas. Né? Lembra, eu sempre falo assim, mesmo quando eu erro, acaba sendo interessante, a gente aprende muito com os erros. Então, isso aqui não é exatamente um erro, né? Mas fornece pistas aqui para como a gente pode melhorar. Então, eu já adiantei isso para vocês. O que está acontecendo é que o ciclo de Rankine simples, com água, não é adequado a temperaturas tão baixas, que é o 25 graus. Isso aqui obrigou as pressões a serem muito baixas. Né? Quando eu coloquei 25 aqui no estado de saturação, olha a pressão que deu ali, 0,03 bar. Tá? Isso aqui é muito baixo. Tá? Isso aqui, tecnicamente, é até um vácuo para muitas aplicações. Né? Então, isso aqui, o 25 resultou numa pressão muito baixa, e o 750, a gente tinha visto lá atrás, né? Ele gera esses bicos aqui, né? Que esse em cinza aqui, meio azulado, né? É o ciclo de Rankine original, sem achatá-lo para entrar embaixo do ciclo de Brayton. Tá? Então, esse bico aqui, que é uma característica da topologia das curvas de isobáricas aqui no TS, tá? Também não o torna muito adequado. Então, aqui, a gente não tem muito como escapar do ciclo de Rankine, no caso, né? Porque a gente precisa usar. É interessante usar essa parte aqui de troca de calor com temperatura constante, porque justamente aqui é que vai ser feita a rejeição final de calor. Tá? Então a gente não tem muito como escapar do ciclo de Rankine, que a gente poderia usar um outro ciclo a gás aqui embaixo. Né? Mas, lembra, o ciclo a gás ele é bastante inclinado, assim, então a gente não vai conseguir essa temperatura constante. O que resta fazer é trocar o fluido, né? No caso, água. Tá? Vamos então ver essa possibilidade. Eu estou mostrando aqui para vocês um recálculo, né, do ciclo que vai embaixo do ciclo de Brayton, né, ainda dentro daquela estratégia de manter o ciclo de Brayton inalterado, porque com regeneração de calor a gente obteve um bom rendimento, tá? E no lugar do ciclo de Rankine com água, eu estou considerando agora um ciclo de CO2 transcrítico.
tá? Então a figura o slide está meio poluído aqui, mas acompanha comigo. Eu preciso chamar a atenção de vocês sempre com o mouse, né? Então esse TS que está aqui é do CO2, tá? E a gente vai fazer da mesma maneira, né? A gente vai tentar encaixar o ciclo é um Rankine transcrítico agora, tá? De CO2. E a gente vai encaixar ele embaixo do ciclo de Brayton. Lembra, aqui eu tenho essa temperatura aqui, que seria a máxima temperatura do ciclo, né, de Brayton ou do Rankine aqui embaixo, tá? É em torno de 201 graus. Então, digamos, se eu colocar o Rankine no CO2 aqui entre o 25, tudo bem, isso eu sempre posso fazer, tá? Então, se eu colocar 25, eu vou ter o 7 e o 0 ali, tá? Correspondente ao 7 e o 0 do ciclo de Rankine à água, tá? Mas a parte de alta pressão aqui, eu posso, tem bastante liberdade, isso aqui é uma característica do CO2, ou seja, conforme eu vou aumentando, imagina essa tampa aqui, né, do ciclo de Rankine, está representado em pontilhado aqui. O ideal é colocar ali em torno de 201 graus, tá? Porém, o que acontece quando eu tenho 200 graus, né? Eu tenho pressões altíssimas, né? Não dá para ler, obviamente, nem eu vou conseguir ler, mas eu gerei então essa tabela aqui. Essa tabela foi gerada como? Eu variei essa temperatura aqui, né? A temperatura do carbono, né? Começando em 50 graus e subindo até 200 e poucos graus. Né? E mantive a entropia constante aqui, 1,6, que é a entropia do ponto zero aqui. Então eu peguei nessa isentrópica aqui, nessa linha vertical, tá? Fui variando a temperatura. Então fui aqui, né, 100 graus, tal, 150, 200 e fui lendo as pressões. Então é importante ler essas pressões aqui, tá vendo? Então o que acontece? Com 50 graus, tá, que é uma temperatura baixa, né, a gente já começa a ter pressão alta, tá? 75, 170, 134 e principalmente aqui, ó, no 200 graus, que seria mais ou menos ali o limite que eu teria, eu fui um pouco além, né? Eu tenho 800 bar de pressão. Tá? Esse 800 bar ele é impraticável, na verdade. Tá? Ele é impraticável porque, lembra que eu mostrei para vocês que com pressões da ordem de 1000 bar você já começa a poder cortar o aço. Né? Existem máquinas de corte de aço que usam pressões nesse patamar aqui. Então, o que a gente vai fazer, para poder fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês, eu vou arbitrar uma pressão máxima. Tá? Existem turbinas aqui, que quem vai sofrer essa pressão toda aqui é a turbina, principalmente. A parte de tubulação aqui nem tanto, né? Mas é a turbina que realmente vai sofrer. Então, existem turbinas de CO2 supercrítico, né? Que funcionam a pressões aí de 300 bar, 400 bar. Sobretudo com essas tecnologias de impressão 3D em metais, né, imprimir metais em 3D, a gente tem podido desenvolver sistemas, né, para essas pressões altas como 400 bar. Lembra que eu mostrei para vocês que a câmara de combustão do Raptor, que é aquele motor que a SpaceX vai usar para a sua espaçonave, a Starship, né, ele está usando o Merlin, ele vai migrar para o Raptor, e eu mostrei para vocês que a pressão interna ali da câmara de combustão é 300 bar. Isso eles conseguem com a impressão 3D em Inconel, que é uma liga metálica, né, para altas temperaturas e alta resistência mecânica. Tá? Então eu vou arbitrar aqui alguma coisa em torno de 400 bar, então eu vou arbitrar aquela temperatura ali em 150 graus, ok? Então vai ser uma arbitragem, não é o ideal. Eu vou mostrar o efeito que isso vai ter depois na parte de geração de entropia. O ideal seria ter 200, mas eu vou ter pressões impraticáveis. Né? Então, eu vou ficar em 150 mesmo, ok? Vamos fazendo aqui alguns cálculos, né? Nesse ciclo de Rankine agora, entre 25 e 150, porque eu não posso subir mais, né? Eu tenho um rendimento, tá? Então, fixando em 150 graus aqui, tá vendo? 150, né? Aí eu calculei os pontos 7890 aqui embaixo. Essa tabela aqui foi só para explorar e para apontar a questão da pressão ali. E essa daqui já são os pontos 7890, né? Feitos da forma tradicional, porque aqui é meio fácil. Né? Então agora, com essas entalpias todas aqui, eu consigo calcular o rendimento desse ciclo de Rankine, tá?
17,33, que já foi uma melhora boa em relação ao outro ciclo de Rankine, que tinha dado 12, tá? Sendo que 17,12, né, o que eu tenho ali em termos de Carnot, se eu colocasse um ciclo de Carnot aqui, né, desenhando, né, um ciclo de Carnot, fechando a tampa aqui assim, mas aí considerando só o 150, né, eu teria uma eficiência de praticamente 30%. Tá? Então, eu estou com mais ou menos 50% do que seria o ciclo de Carnot ali. Tá? Então, deu uma boa melhorada, né? E aqui combinando, fazendo o mesmo cálculo agora e combinando, né, o Brighton com esse Rankine de CO2 transcrítico, tá? Eu tenho um rendimento global de 61,95, tá? Então um ganho de 6,96. Então ganhei um pouco mais, né, com o CO2 transcrítico. O ganho pode não ser muito grande em relação ao outro, né, que considerava o Rankine com água, mas tem algumas vantagens que eu queria falar para vocês, que é a história do CO2 supercrítico. Tá? Resolvido esse problema da pressão ser alta, né, isso aqui é uma alta pressão para esse tipo de, principalmente turbina, eu tenho vantagens. Né? Primeiro são as densidades envolvidas, que são grandes, né, e isso vai gerar equipamentos compactos. Deixa eu ver se eu tenho uma foto no slide seguinte. Isso, eu tenho uma foto no slide seguinte, e eu posso explicar aqui. Né? Eu vou ficar indo e voltando para mostrar para vocês. Aqui eu estou comparando, né, uma turbina de CO2 supercrítica, tá, sendo estudada, com uma turbina a vapor tradicional, mais ou menos para os mesmos patamares de pressão. Então dá para ver que o tamanho que seria a turbina para aqueles patamares de pressão, não sei se você tem ideia da escala, está vendo um carrinho de ferramentas, um painel aqui de ferramentas, um funcionário aqui, né? Então dá para ver que esse negócio é enorme e tentando colocar na mesma proporção o que seria a turbina para CO2 supercrítico, é pelo menos 10 vezes menor. Então isso aqui é 10 vezes menos aço, tá? É realmente muito, acaba sendo até bem mais barata por causa disso. Eu vou zoomar ali para mostrar para vocês, deixa eu só ver se está enquadrando legal, aqui assim, né? Acho que eu não consigo zoomar mais, não. Então dá para ver, né, que as paredes aqui são extremamente espessas para justamente aguentar aquela pressão toda, né? E é basicamente isso que é a turbina de CO2 supercrítico. Né? Ela tem um probleminha que não está aparecendo aqui, que são os rolamentos e principalmente as juntas nos eixos. Né? Isso aqui tem que ser bastante estudado por uma outra vantagem que eu vou mostrar para vocês. Essa figura aqui, só para explicar, né? Normalmente uma turbina tão grande assim, um rotor tão grande assim, ele tem problemas de balanceamento, né? Então, para equalizar forças e acertar esse problema de balanceamento, ele é feito da seguinte maneira, essa outra figura aqui mostra melhor. Agora estou falando da turbina a vapor mesmo, né? Então você tem aqui um primeiro estágio de descompressão na turbina, mostrado aqui. Depois o vapor para o segundo estágio, ele é inserido num segundo estágio bipartido, quer dizer, esse vapor entra aqui, parte vem aqui para a direita e parte vem para a esquerda, depois todo mundo exausta nessa câmara aqui. Isso aqui principalmente por problemas dinâmicos, de balanceamento, de máquina mesmo. Tá? Então, pelo fato dela ser grande, ela acaba ficando bem mais complicada, né? Dá para ver a situação, e aí você vê que a de CO2 supercrítico, né, é praticamente uma bomba. Para isso aqui, para quem olha, parece uma bomba d'água. Tá? Ela é 10 vezes menor e, eu diria, 100 vezes mais facilmente projetável, né, do ponto de vista dinâmico. Tá? O problema dela mesmo essas pressões tão altas aí. Mas uma segunda vantagem que a turbina de CO2 supercrítico tem, eu vou voltar aqui, que é justamente, né, eu tenho densidades relativamente altas e eu não coloquei aqui. Eu até sugiro, se vocês forem refazer essa tabela, olhem a viscosidade. Tá? A viscosidade é o seguinte, né? Nós vimos isso, acho que na aula de número 3, que eu mostrei para vocês o processo de extração de cafeína com CO2 supercrítico. Então ele tem viscosidade muito baixa, o supercrítico, tá? Viscosidade muito baixa, portanto ele tem baixas perdas por atritos internos. Né? O escoamento, quando ele escoa ali naquelas... Vou voltar no slide, né? O escoamento, quando escoa por essas superfícies todas aqui, ele vai atritando e aí você tem perdas. Né?
seja porque aqui você tem muita área para atritar, tá? No caso aqui você não tem isso, tá? Mas no caso do CO2 supercrítico você tem ainda por cima um bônus, né, que é a viscosidade baixa. Então você tem muitas vantagens técnicas aqui pelo fato de ser CO2 supercrítico. Então assim, esse ciclo aqui é chamado transcrítico, porque na parte inferior aqui você tem CO2 subcrítico, né, abaixo do ponto crítico é esse ponto máximo aqui, então CO2 abaixo do ponto crítico, e também tem CO2 acima do ponto crítico, né, então por isso ele é transcrítico. Um ciclo de CO2 supercrítico, ele estaria totalmente, né, dentro da região supercrítica. Então, por exemplo, a isobárica ali baixa, a gente poderia instalar o nosso ciclo de Rankine supercrítico aqui, né, nessa região. Vou até pintar de amarelo aqui para vocês. Eu estou destacando isso porque eu vou também, né, deixar isso como sugestão de cálculo, tá? Fazer uma substituição. Lembra, essa aula de hoje é bastante prática, né? Então eu gostaria muito que vocês fizessem essas análises aqui, complementares, como exercícios sugeridos. Então o que eu sugiro é que vocês troquem esse ciclo aqui, né, o Rankine a água, fizemos um CO2 transcrítico, né? Agora eu estou sugerindo que vocês coloquem ali embaixo um CO2 supercrítico, tá? Jogando fora um ΔT aqui de 25, ou seja, abrindo mão de chegar até 25 graus ali. Então, por exemplo, você pode partir na isobárica crítica, né? Ou seja, instalar exatamente essa linha vermelha que eu desenhei, instalar ela exatamente aqui, passando pelo ponto crítico, né? O ponto crítico aqui, a temperatura não é tão alta, 37 graus mais ou menos, esse ponto aqui. Então, a gente despreza uma capacidade aqui de produzir trabalho, e eu acho que isso aqui vai dar um rendimento até melhor, por incrível que pareça, né? Então, vejam se isso daí não é possível fazer, fica essa sugestão para vocês. Vamos em frente aqui, né? Eu quero fechar um pouquinho essa parte que eu entrei no detalhe aqui do ciclo combinado, né? Rankine e Brayton, e eu quero mostrar isso nas várias tecnologias, relativizar isso para as várias tecnologias de geração de eletricidade. Então eu tenho um resultado aqui bastante interessante, que é uma tabela comparando a eficiência média de conversão de diferentes tecnologias de geração de eletricidade. Aqui uma coisa, né, eu destaquei em preto e em azul só para ficar mais fácil a leitura, tá? O importante é notar o seguinte, né, as hidrelétricas, elas têm eficiências de praticamente 100%, né? Uma turbina isoladamente hidráulica de grande porte tem eficiência de 99%. Aqui é a eficiência média de uma hidrelétrica de grande porte, tá? E hidrelétricas de marés, e depois as hidrelétricas de pequeno porte, tá? Repara que é interessante, né? Primeiro, o projeto que a gente obteve, que é de tecnologia térmica, portanto limitado, né, pela segunda lei da termodinâmica, alcançou ali 61,9, o que está bastante razoável, tá? Ele, obviamente, isso aqui são eficiências médias, né? E essa daqui é uma eficiência teórica, portanto não leva em conta certas perdas que com certeza vão ocorrer, perdas práticas, digamos, né? Mas não deixa de ser um bom resultado. E o interessante aqui é o seguinte, olha, então a gente ficou acima de uma tecnologia que é limitada pela segunda lei, que seria essa de célula de combustível, tá? Ficou acima, né? Todas as tecnologias abaixo aqui têm eficiências menores e são limitadas pela segunda lei, tá? Exceto ali as microturbinas, que eu já vou mostrar no detalhe para vocês o porquê que isso daqui tem eficiência baixa, né? Mas então a gente, na nossa usina térmica, não está muito ruim não, a gente está se comparando às células de combustível, que na verdade são aplicações pequenas, tá? Isso daqui tem a condição, por exemplo, do tamanho daquela usina lá, Leonel Brizola, que eu mostrei para vocês lá em Duque de Caxias. Tá? Então essas eficiências são muito boas, mostrando que esses ciclos combinados são realmente bastante interessantes, tá? Vamos dar uma passada rápida nessas tecnologias, só para comentar algumas coisas com vocês, e a gente volta na parte final aqui, né, do nosso tutorial. Estou até controlando o meu tempo, mas está ok, né?
vai dar. Então vamos repassar algumas tecnologias. Uma delas, né, as eólicas, eu vou voltar um slide ali, são usinas de turbinas de impulso, né? Então são turbinas que não aproveitam a energia termodinâmica do fluido de trabalho, então, e modernamente elas estão sendo instaladas offshore para justamente aproveitar o fato do vento ser mais intenso e mais regular, tá? Mas também a facilidade de transportar essas pás de turbina. O que limita hoje a instalação de turbina eólica em terra é o acesso ao local onde você vai instalar a turbina. Tá? Então, essa figurinha aqui que é importante, né? Não se trata de uma tecnologia limitada à segunda lei da termodinâmica, na verdade é converter energia organizada em energia organizada, né? Então, isso daqui não tem limitação intrínseca pela segunda lei, por isso que alcança eficiências altas. Se você medir, por exemplo, a potência do vento aqui, né, pela potência elétrica que você obtém, se você não tivesse perdas mecânicas, atritos, essa eficiência poderia alcançar 100%. Tá? Eu tenho uma aula do curso de pós de energias renováveis que é específica sobre isso, né, sobre usinas eólicas. Posso deixar o playlist no comentário para vocês, mas, por exemplo, um fator de perda aqui é geração de vórtice na ponta da asa aqui, né? Então, esse é um fator de perda, por isso que elas são alongadas dessa forma para justamente minimizar aquela perda. Uma outra tecnologia são as usinas de maré. Elas também não são limitadas pela segunda lei, também é uma conversão de exergia em exergia, né? E tem vários tipos de usina de maré. Tem do tipo, é como um parque eólico, mas submerso, né? Então são usinas que aproveitam aqui simplesmente o fluxo, né? Então quando a maré vai, essa aqui tem a vantagem de quando a maré vai você consegue gerar energia e quando ela volta também consegue gerar energia. Tá? Existem usinas que são tipo represas, né? Então você deixa a maré entrar, tá? Você abre todas as comportas aqui, por exemplo, tudo, né? Fica tudo aberto aqui, a maré entra, depois maré alta, fecha as comportas, aí para voltar tem que acionar as turbinas ali. Então são usinas bastante eficientes também, embora são usinas nicho. Eu costumo falar que são usinas nicho, porque elas precisam de uma condição especial de instalação. Uma usina a gás você instala, né, praticamente em qualquer lugar, né, a menos de questões ambientais, né, mas não tem esse tipo de problema. Na sequência, eu queria mostrar um outro projeto integrado para vocês, bastante interessante, que é uma usina, esse aqui, olhando assim, é até confuso de explicar, mas eu vou gastar um minutinho para explicar, mas é uma usina que eu conheci, inclusive, na Alemanha, e ela integra biogás com fotoeletricidade, tá? E mais uma parte agrícola. Então, sendo gás, né, ela é, sim, limitada pela segunda lei, é uma usina, né, que integra também fotovoltaico, né, e fotovoltaico também tem uma limitação intrínseca. Tá? Então, não é conversão de exergia em exergia. Mas, aqui eu quero ligar um pouco para uma aplicação que demanda outros tipos de insumos, não só a eletricidade, então, eventualmente, a parte energética nem é tão interessante, mas o todo é muito interessante. Acompanhe comigo que eu acho que vocês vão achar interessante. Essa é uma empresa que, na verdade, o produto dela não é energia, tá? O produto dela é ovos, né, e carne, né, de frango, tá? Então ela tem granjas, certo? E para alimentar esses animais, ela planta principalmente milho para produzir ração. Isso aqui seria o core business dessa empresa. Acontece que, né, esse frango todo aqui, essas granjas todas, produzem resíduos, é a cama do frango, é aquele material que fica no fundo ali. Depois que eles vão para o abate, esse material ele é muito rico em minerais, né? Então, o que eles fazem? Vamos ver o fluxo aqui. Então, pega essa cama de frango, como a gente diz, mistura com 30% de silagem de milho. Silagem de milho, você colhe o milho com uma espécie de triturador. Então, é uma mistura de palha com grão de milho, com sabugo. Então, 70% cama de frango, 30% silagem de milho, mistura, vai para um bioreator. Então, isso aqui você fermenta, tá, em 2 estágios, não vou entrar no detalhe. Tem uma aula do curso de pós só sobre biogás, tá? E aí você tem biogás, certo? Esse biogás, ele tem
uma série de características, uma delas é ter compostos sulfídricos, tá? Você precisa remover esse composto sulfídrico, porque senão ele reagindo com água forma ácido sulfúrico e vai estragar os seus motores, né? No caso dessa usina, são motores de pistão, né? Ciclo Otto, inclusive, tá? Que vão usar esse biogás para gerar eletricidade. Aqui é só um flare, né? Qualquer coisa, se não tiver consumo, você queima esse gás para não soltar ele na forma de metano, tá? Na atmosfera. Mas então você aciona o motor aciona o gerador, você tem 4 megawatts de eletricidade na rede. Tá? E no caso, lá na Alemanha, se você aproveitar o resíduo térmico, por exemplo, para aquecimento residencial, nessa condição, isso aqui é uma cogeração, né? Aproveitando o calor junto com a eletricidade. Nessa condição, lá na Europa, você faz jus a subsídios e financiamentos com subsídio, né? Por isso é feito um aproveitamento do resíduo térmico. Junto, né, nessa área de plantação, eles também têm painéis fotovoltaicos, no caso aqui de 19 megawatts pico, tá? E o problema dessa geração, que é alta, né, 19 pico, é justamente a intermitência. Isso aqui, na verdade, oscila entre 0 e 19 pico. E quando você exporta essa eletricidade, você tem que exportar constante. Então, eles usam o biogás, na verdade, para compensar quando há uma queda na geração aqui, tá? Então, isso aqui é bastante interessante, por quê? Porque essa daqui você não consegue armazenar, mas essa, de certa maneira, você consegue modular, tá? Acelerando, não acelerando aqui o reator, né, mas simplesmente pondo mais ou menos insumo, né? Do lado aqui, não aparece na foto, mas havia montanhas, né, de silagem misturado com cama de frango e, eventualmente, era acelerado ou não. Aqui o tratorzinho põe mais ou menos material para fermentar. Então, isso aqui funcionava muito bem, tá? Né, o biogás regularizando o fornecimento da fotoeletricidade. Aí, do lado do fermentador, também tem o seguinte: o lodo que forma aqui, isso aqui é como se fosse uma lama, imagina um lago e a lama que se forma no fundo do lago, né? Então isso aqui é altamente nutritivo, passa por um desaguador de rosca aqui, o material sólido é vendido como adubo mesmo, né? Então aqui gera receita, e o material líquido é aplicado no campo para justamente fertilizar. Então é um sistema totalmente integrado, né? E mostrando que quando você tira proveito de outras, né, no caso aqui a cama de frango, né, você pode, então, aumentar muito as eficiências, ok? Vamos em frente aqui, falar das nossas usinas aqui no Brasil, tá? Só para ampliar um pouquinho, né, esse conceito que eu mostrei aqui para vocês pode ser ampliado ali da usina na Alemanha, pode ser ampliado para o que a gente chama de biorefinaria. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma área de cultivo, né? Essa área de cultivo vai produzir algum material agrícola, aqui eu estou exemplificando com o milho. Então, o milho você pode, por exemplo, através de conversões convencionais, produzir combustível, até etanol mesmo, no Brasil já está fazendo isso, e produtos químicos. Os resíduos não fermentescíveis, você pode, por exemplo, a palha, né? Aqui seria o aleiramento, o enfardamento, isso chega na forma de fardos, por exemplo, né? Você pode queimar, produzir eletricidade, calor e eventualmente até compostos químicos, e uma nova tecnologia de sacarificação desse material fibroso, né, as tecnologias 2G, tá, e permite também produzir combustíveis e compostos químicos. Isso daqui também tem limitação pela segunda lei, principalmente que envolve não só a queima, mas fermentação, que se você olhar as reações de fermentação e respiração, é exatamente como uma reação de combustão. Ok? E aí, para falar das pequenas hidrelétricas, né, as micro-usinas, as microturbinas, tem um detalhe interessante aqui. Olha essa parte aqui da imagem, né? Isso aqui são os diferentes tipos de turbinas hidráulicas, do tipo Kaplan, Francis e Pelton, tá? Elas têm, digamos, aplicações diferentes, envelopes de aplicação diferentes. Aqui as Pelton são para desníveis muito grandes. Não sei se você já foi ali para Cubatão, tá? Quando você desce a Serra do Mar, indo de São Paulo, por exemplo, você vai ver uns tubulões ali, que é de uma usina chamada Harry Borden, que usa esse tipo de
de turbina, porque tem um desnível ali de mais de 700 metros de altura. Tá? Então, em função do desnível e da vazão volumétrica, você tem diferentes tipos, né? As aqui do rio Tietê, né, São Carlos fica próximo do Tietê, são todas do tipo Kaplan, tá? E Itaipu, se eu não me engano, é Francis, né? Porque é um desnível relativamente alto, mas com uma vazão bastante alta. Tá? Mas repara que tem um vazio aqui, tá? Tem um vazio. Baixos desníveis e pequena descarga, né? Então, recentemente, estão sendo desenvolvidas turbinas mais eficientes para esse tipo de aplicação nessa faixa aqui, que é o caso mostrado aqui. Isso aqui não dá para ver, mas é uma espécie de Kaplan, né? Meia calabresa, meia mussarela, eu gosto de falar. É, né? Uma mistura de uma Kaplan com uma Francis, né? E ela roda aproveitando, né, um pequeno desnível aqui de alguns metros, tá? Ela é instalada, talvez dê para zoomar ali, né? E ver na foto, ela tem uma Kaplan ali, né, que aproveita justamente esse turbilhonamento e esse pequeno desnível. Então, recentemente, teve esse desenvolvimento, tem aplicação bastante interessante, porém, elas são pouco eficientes intrinsecamente. Tá? Por quê? Apesar de elas não serem limitadas pela segunda lei, como eu estou mostrando aqui, elas têm um problema. Qual que é o problema? A capacidade de produzir energia depende da vazão volumétrica, tá? E a vazão volumétrica depende do cubo do fator de escala, tá? Isso aí é o que a gente quer, né? O que a gente paga seriam as perdas. As perdas são perdas por atritos, por exemplo, né? Como é o caso aqui, esse concreto todo, né? E o concreto, o que acontece? Acontece que esse atrito ele é proporcional ao quadrado, é uma área, né, ao quadrado do fator de escala. Portanto, quando você diminui o fator de escala, o volume, né, o fator ao cubo, diminui muito mais rapidamente que a área, tá, que é dependente do quadrado do fator de escala. Por isso, essa perda intrínseca de eficiência, né, quando a gente diminui a escala, e do ponto de vista o contrário, né, quando a gente aumenta a escala, então o volume aumenta muito mais que a área. Né? Então, essa é a razão pela qual, né, vou até voltar no slide ali, em que eu tinha aquela tabela, essa razão explica por que as hidrelétricas de microturbinas têm eficiência tão baixa. Então, aqui junto com os processos limitados pela segunda lei. Né? Apesar dela converter exergia em exergia, ela tem esse problema da escala. Bom, agora, para terminar, a última parte aqui dessa aula, né, eu vou fazer uma análise entrópica do ciclo de potência. Eu vou indicar e isso a gente vai retornar na próxima aula, na verdade. Mas vamos lá. Então, está aqui o nosso ciclo de Brayton com regeneração, agora só considerando, né, ele aproveitando o calor aqui dos gases de combustão. Né? Dentro daquela hipótese que eu falei no começo da aula, os gases de combustão não vão ter a temperatura variando, tá? Isso a gente vai fazer na próxima aula. Então está aqui, né, os pontos todos que a gente já determinou e a gente ainda está usando aquela hipótese. Né? Depois a gente vai melhorar isso. Então os pontos todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão determinados aqui. Tá? Vamos fazer análises entrópicas. Primeiro, vamos olhar aqui, vamos fazer uma análise entrópica no regenerador. Tá? Vamos ver o que isso vai resultar. Né? Olha lá. Então, a análise entrópica é um inventário de entropia. Eu já mostrei essa equação para vocês. Tá? No caso aqui, uma observação, o igual a zero, porque eu estou equacionando em regime permanente. Mas quais são os elementos de despesas e receitas entrópicas? Né? Então, as entropias exportadas ou importadas na forma de fluxos de calor, tá? E as entropias exportadas ou importadas na forma de fluxos de massa. Tá? Como não existe uma lei de conservação de entropia, a gente, para fechar o inventário, eu preciso pôr um termo de geração de entropia. Tá? E o igual a zero, né, regime permanente. Bom, no caso ali, né, meu volume de controle está envolvendo o regenerador, então não tenho, né, nenhum calor externo, só tenho fluxos de massa. Tá? Então está escrito aqui o que está entrando. A vazão MB, a vazão MB seria a vazão máxima do ciclo de Brayton, tá? Vezes o ponto S3, que é uma entrada, menos MB-S2, que é uma saída, tá? MB-S6 menos MB-S5. Tá? Dividindo tudo por MB, só para ter o termo de geração específico, ou seja, por quilograma,
a gente tem essa conta aqui, tá? E que se a gente usar esses dados aqui, né, com essas entropias, eu estou indo mais rápido, mas eu sugiro que vocês façam, isso dá zero. Poxa, mas por que dá zero se esse não é um ciclo reversível, né? De Carnot é interessante, pode fazer a conta aqui dá zero. Na verdade, isso tem a ver com essa hipótese aqui, né, que a gente fez, vou voltar um slide, de que essas temperaturas são iguais. Tá? Então, o que acontece, né, a gente está que 3 é igual a 5, né, essa temperatura é igual a essa e 2 é igual a 6, essa é igual a essa, né, e os valores que a gente tem ali na tabela anterior é isso daqui. Isso não é verdade, a verdade é que como as capacidades térmicas são diferentes, tá? Isso daqui não vai ocorrer, né? Nós fizemos isso na aula e vou mostrar a planilha daqui a pouco para vocês. Tá? Então, quando a gente corrige o estado 3 para a situação real, para levar em conta o fato de que a capacidade térmica aqui no 2,3 ser maior, né? Apesar de ser o mesmo gás, nitrogênio, que a gente está usando aqui, a pressão aqui é maior do que a pressão aqui. Então, simplesmente pelo fato da densidade ser diferente, ele já tende a ter um CP diferente, né? A vazão mássica é igual, mas o CP é diferente. Tá? E quando a gente fizer a conta, isso daqui não vai dar zero, mostrando que realmente não é um ciclo reversível. Tá? Uma outra análise é o seguinte, vamos ignorar, vamos dizer assim, toda a parte do ciclo e vamos olhar ele como um todo. Ou seja, eu estou tentando mostrar o seguinte para vocês. Né? Eu estou fazendo uma análise do que seria, né, imagina, o sistema, que é o ciclo, tá? E o mundo, o resto do universo, Então agora eu estou fazendo uma análise no resto do universo, do qual eu extraí o ciclo. Tá? Então eu faço um volume de controle, que seria esse quadradinho aqui, né? Então eu tenho o que nesse volume de controle? Calor vindo do universo para esse buraco, né? Eu quero que vocês vejam isso como se fosse um buraco, tá? Então calor vindo do universo para esse buraco e depois o buraco gerando calor para a gente. Tá? Tem saídas e entradas de trabalho, mas lembra, saídas e entradas de trabalho não transportam entropia. Tá? Então, por isso que eles não estão sendo considerados aqui no meu inventário. Não tem um tema de trabalhos aqui no inventário. Okay? No caso, não há fluxos mássicos, então esses dois aqui são nulos, tá? E aí eu tenho calores e temperaturas, trocados a temperaturas diferentes. Né? Então, o QH dividido pelo TH, mais o QL pelo TL. Quando eu escrevo assim, o sinal vai vir, né, sendo positivo ou negativo, usando ali a nossa convenção de Newcomen. Então, isolando aqui o termo de geração, eu tenho esses valores, né, e fazendo os cálculos com os valores de entalpia que eu tenho uma geração de entropia de 0,233 kJ por quilograma. Tá? O que mostra isso? Mostra que eu tenho, né, teoricamente, uma fonte de calor, portanto, aquela minha temperatura não muda. Parênteses, isso daqui depois, para fazer um cálculo exato, né, considerando a variação da temperatura dos gases de combustão, eu não posso fazer essa formulinha aqui. Eu tenho que fazer uma integral, né, dQ sobre T. Tá? E considerar a variação da temperatura em função do calor ali. Né? Perfeito. Então, assim, fazendo as contas com os valores de entalpia, a gente tem uma geração positiva, e isso mostra que, apesar de ser da primeira lei, né, estabelecer um balanço, aí, né, QH igual a W mais QL, né, eu tenho o contrário. Né, a entalpia, esse termo aqui, é maior do que esse. Tá? Perdão, o contrário, esse termo aqui é menor do que esse, mostrando que se a gente fosse olhar como fluxo de entalpia, então, o meu sistema, o volume de controle, o quadradinho está aqui, né, que seria esse quadrado, ele está recebendo mais entropia do fluxo de calor a alta temperatura do que ele está exportando, né, aqui para baixa temperatura, mostrando que há realmente uma geração ali dentro. Tá? Por que isso é importante de mostrar? Porque justamente são esses fenômenos que existem aqui dentro, né, atritos, trocas de calor com ΔT finito, eles é que depreciam a eficiência e fazem com que o ciclo não seja ideal, né? vai deixando de ser ideal, vai perdendo em eficiência. Ou seja, a gente vai fazer uma análise dos vários processos e olhar esses termos de geração de entropia. No caso desses exemplos que eu estou conduzindo com vocês, o principal gerador de entropia é justamente as trocas com ΔT finito. Isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente for considerar todas aquelas hipóteses que a gente viu que não são realistas, e aí finalmente poder voltar
na equação do Wolverine. Lembra que eu deixei lá no começo um Wolverine e a gente precisa voltar a ele para justificar o que está acontecendo. Então, com isso eu encerro a aula de hoje, né, com essa foto bonita aqui de moinhos holandeses, só para a gente se lembrar, né, que são geradores de energia por excelência e que são usados aí há muito tempo, no caso, a energia eólica. Feito, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima aula. Até lá!